aí, gente, como é que vocês estão? Hoje vamos falar, na verdade ainda, sobre um dos temas, eu acho que mais falados ultimamente, que é sobre esse danado desse Coringa. E eu trouxe aqui para conversar comigo, Helder Varjão, do canal do Varja. Pode me chamar de Varja, viu? Isso! Eu chamo de Helder, mas todo mundo pode chamar de Varja, como ele preferir. Então, assim, é um filme que eu estava querendo ver há muito tempo e eu estava querendo comentar depois que vi. Aí, obviamente, né, quando eu estava pensando em fazer uma resenha pro canal, aí eu ia fazer sozinha, mas eu pensei assim, eu fiz um vídeo junto com o Helder no canal dele, que depois aqui embaixo, eu vou deixar a descrição. Eu sempre quis fazer isso, eu sempre quis dizer isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou botar isso, não vou cortar não. Tá. Então, eu vou deixar o link do canal dele para vocês pesquisarem, dar uma viajada nos vídeos dele, que ele é bem eclético, ele fala sobre motocicletas, filosofia, um monte de coisa. Mas antes da gente falar sobre o Coringa, Helder, se você quiser falar um pouquinho sobre o que é que você gosta de falar no teu canal, para as pessoas também se interessarem. Bom, no canal eu tenho uma paixão de anos, assim, eu acho que não é nem mais paixão, eu acho que já é amor por bons livros, por boas histórias, contar boas histórias. E sempre vale a pena. Tem muita coisa que eu uso para textos que eu uso muito. Às vezes os textos ficam tão bons que às vezes eu uso, coloco no vídeo, eu uso como um desabafo para muita coisa. Muitos livros que eu acho que merecem. Pessoas, eu acho que o meu canal assim, é tipo uma cabaninha bem humilde, entendeu? Que eu uso e recebo os meus amigos pra cá. Sim. Entendeu? Muito pra gente bater papo, conversar e dar aquela oportunidade das pessoas mostrarem, contarem suas histórias. Entendeu? E aqui, cara, a gente aprende tanta coisa ouvindo, entendeu? Assim, muito. Sabe? Por isso, assim, se você sentir vontade, venha pro meu canal. Sim. Tá. Com certeza. No canal dele tem indicações de livros, ele fala sobre motocicleta, tem inclusive, um livro que fala, puxando para motocicleta, tem um que é o Zen, como é o nome do livro que você leu? É Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas. E eu acho que você já fez um vídeo falando sobre esse livro, não foi? Fiz uma resenha. É tipo, o pessoal, assim, eles colocam muito tácito um subtítulo que é tipo o livro de filosofia mais lido de todos os tempos. Mas tanto eu acho que é muito mais pela pesquisa acadêmica em cima desse livro. Que eu acho fantástico e obrigatório para qualquer pessoa ter uma outra visão, uma outra ótica sobre a vida. Entendeu? Então, mais um canal para vocês verem. E aí, já puxando para o assunto que a gente veio falar aqui hoje, o assunto do momento, como eu disse, Coringa, barra Arthur Fleck, barra Joaquim Fênix? Joaquim Fênix. Joaquim Fênix, eu falava assim, Joaquim Fênix. O que dizer desse filme? Que filme, né? Que eu vi 2 vezes esse filme. Eu precisei ver 2 vezes esse filme, porque a primeira vez que eu vi, o impacto assim, o impacto foi tão grande, mas a absorção daquilo que eu peguei do filme não foi completo. Eu precisei ver de novo. E eu ainda acho que eu não peguei tudo na segunda vez. Eu, infelizmente, assisti uma vez o filme, só uma vez. E assim, eu senti nele um gosto de saudosismo de filmes clássicos, sabe? Fotografia, sabe? A forma... você começa a perceber, assim, já em certos detalhes de fotografia, assim, como no início do filme, as cores do filme são apagadas, são neutras, tons pastéis. Sim. Depois que ele se assume, né, eu acho que ele não tá pondo uma máscara ali, né? Ele tá tirando a sua máscara. Tirando a sua máscara.
tirando a sua máscara. As cores ficam vivas, vibrantes, né? Ele fica mais confiante porque ele está se assumindo no que é. Entende? Sim, eu te entendo. Mas assim, eu já questiono o que você falou, se ele realmente é aquilo que é. Porque assim, a construção do Coringa pra mim, antes do Coringa filme 2019, é que o homem que tá por trás do Coringa é um psicopata. Antes do filme de agora. É um psicopata. Que não tem moral, não tem sentimento, não tem arrependimento de nada do que faz. E diferentemente do que os quadrinhos da DC mostram, nesse Coringa, o que é que foi apresentado? Um homem com problemas, com transtornos. Eu não sou, ainda, não sou psicóloga. Mas assim, eu não posso nem categorizar, não posso, nem devo, né? A gente nem deve categorizar ninguém, mas assim, eu não posso falar o que é que ele tem, mas ele tem transtornos, ele tem distúrbios. Então, ele já chega no filme com problemas dessa natureza. Mas assim, Helder, o que eu percebi? O Arthur Fleck, ele foi se tornando Coringa. Tanto é que eu não vejo o Arthur Fleck no filme como um psicopata. Porque assim, no que a gente entende como uma pessoa que é psicopata, como eu falei, ela não tem sentimentos. E quando você percebe nas cenas com a mãe, que ele está cuidando da mãe, você percebe um vínculo afetivo, uma ligação que une esses dois. É claro que a mãe também, ela precisa, demanda de cuidados físicos, emocionais, mentais, psicológicos, mas ele tá ali, mesmo adoecido, ele tá cuidando dela. Então, eu me questiono, e assim, o que você falou, será que realmente ele mostrou a que veio, ou ele se construiu, ele se tornou a partir de uma sociedade que meio que foi talhando ele? O que é que tu acha disso? Olha, assim, porque quando você começa a entender a história, ele cuida muito da mãe. Depois que você vê o filme, ele cuida muito da mãe, porque ele não se lembra dos maus tratos que sofreu. Tanto que existe um pedaço do filme em que ele tem uma quebra, assim, ele tem uma quebra da sua própria alma. O pessoal chama de mental breakdown, ou assim, ele se quebra quando ele começa a se lembrar dos maus tratos que sofreu. Sim. Sim. Entendeu? E ele se desgarra de certas amarras que a sociedade impõe. Entendeu? Assim, tanto você vê como ele sofria muito, porque ele dizia, ele faz eu acho que é uma passagem magnífica do filme, que ele diz assim: o problema de você ter uma doenças mentais é que você tem que entender, assim, as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse. Bem marcante essa frase, bem marcante mesmo. E assim, você começa a entender que ele sofre, ele está precisando de ajuda com relação a isso. Ele não tava, ele chegou um momento que foi cortada essa ajuda. Sim. Entendeu? E o que ele viu de um mundo cada vez mais violento, ele meio que foi forçado a reagir. Matando pessoas. Tudo bem que isso, assim, de várias formas, de um ponto de vista saudável, isso não é algo aceitável, né? Aceitável, moralmente não é. Mas foi a forma que ele viu de reagir com relação a isso. Sim. Entendeu? Ou matar ou morrer.
Quando Sim. ele, assim, eu vejo tudo que ele fez, assim, muito, ele meio que quebrou o ovo. Eu tô olhando, assim, o Coringa, não que eu concordo com as atitudes dele, que eu acho que fins não justificam meios. Sim. Eu tô olhando, assim, de um ponto de vista, eu acho que esse é um personagem amoral. Não é imoral, é amoral. Amoral, sem moral. Sem código de moral. É, mesmo. como se tem um psicopata, tá? O psicopata não tem remorso, sabe? Não tem limites para as coisas que vai fazer. Exatamente. E eu já vi discussões muito interessantes sobre o personagem, em que eu achei a teoria fantástica, assim, sobre que a loucura do Coringa é que ele tem noção que ele é um personagem e tudo o que acontece em volta dele é uma grande mentira. Entendeu? Assim, vamos dizer assim, tanto que eu entendo essa frase que ele tira, assim, eu pensava que minha vida era uma tragédia, mas eu comecei a perceber que é uma grande comédia. Entende? Sim. E, assim, por isso ele tem aquele ar de risada, de tudo, porque, bicho, pra ele é tudo uma brincadeira, com mortes, com reações violentas, com várias coisas, ele não vê limites pra aquilo que faz, mas, bicho... E tem até uma parte na cena final, né, que ele tá com o apresentador, né, representado por Robert De Niro, que ele pergunta, o apresentador pergunta, Murray pergunta, mas você matou aqueles 3 no trem, que é uma outra cena lá atrás, recorrente à primeira cena de assassinato que o Coringa comete, né? E aí o apresentador pergunta, você não se arrepende desses assassinatos, você não se arrepende que você matou essas 3 pessoas? Não. E não me importo com isso. E não sei por que você se importa. Então, o que a gente está conversando aqui sobre a moralidade é isso. É isso mesmo, que é traço típico de um psicopata, né? E eu sinceramente, eu percebi que o filme ele tem um canto de uma sereia, né? Eu me vi muito fisgada pelo filme, porque ele é muito contraditório, porque é um vilão em que moralmente, para quem assiste, a gente deveria rechaçar e dizer que está errado aquilo, mas o filme é tão envolvente e o personagem Arthur Fleck, né, o desenrolar da trama dele, da vida dele, como acontece, é tão envolvente que a gente acaba que se identifica com coisas dele. Olha, tem uma cena do filme que eu ri, mas eu me sinto extremamente culpado porque eu ri. Entendeu? Eu digo, bicho, assim, a gente começa a ver que a gente tem um lado ruim, entendeu? É uma faceta que a gente tem vergonha de mostrar, entendeu? No momento aquela tem uma passagem lá do anão com a porca. Eu ri naquela passagem, mas eu me senti culpado porque ele tava morrendo de medo ali, entendeu? Eu digo, bicho, que... Maravilhoso. O filme tem umas quebras de humor, né? Mas assim, isso que o Eder tá falando, cara, eu senti... Cara, vocês têm noção, não sei se vocês passaram por isso, vocês que viram o filme, mas passaram pelo que eu vou descrever agora. E Elder também. Assim, de você ter medo da identificação com que você estava sentindo com ele. Cara, eu tô me identificando com essa parte. Que porra é essa? Meu Deus do céu, é um canto da sereia que você diz, gente... eu fiquei assim com essa sensação, né? Eu fiquei tenso e extasiado ao mesmo tempo quando eu vi aquele filme. Eu acho que... Foi muito surreal. É muito surreal esse porque filme. assim, nós admiramos os heróis
pela altivez, pela presteza com que eles fazem as coisas. Porque, na verdade, todos nós somos vilões, em algum ponto. Então, seja antes, seja depois. Até o momento em que a consciência nos bate, né? Nosso ego, né? É porque eu não tenho a terminologia correta para psicólogo, é o ego? O ego é aquele que nos fala que, olha, isso está errado, não pode fazer. O ego é a nossa personalidade. O que vai ditar o que é certo e o que é errado dentro da nossa cabeça é o superego. É a parte em nós que regula, que a gente internaliza leis, regras, normas, isso tudo é em psicologia, mas a gente, eu principalmente, que eu sou apaixonada por psicologia e comportamento humano, eu já estudei um pouquinho sobre isso. Aí a gente tem essas terminologias, principalmente psicanálise, né? O Freud estudou muito essas partes, denominou inclusive de superego, de ego, de alter ego, que é como se fosse uma outra pessoa, uma outra personalidade, um outro ser dentro de você mesmo, mas isso não é decisão, não, todo mundo tem um alter ego, eu acho que é. Eu ainda vou pesquisar isso. Um alter ego. Um alter ego. É uma parte em nós que é diferente, é como se fosse uma outra personalidade dentro da gente. Mas não é esquizofrenia, isso não é doença. Será que seria tipo uma sombra? É como se fosse uma sombra. Eu acho que é isso que faz com que a gente se identifique com o Coringa, o alter ego. Como se fosse uma sombra. Eu posso estar falando uma besteira absurda, mas eu vou pesquisar sobre isso, depois eu falo com vocês. E assim, falando sobre essa parte da identificação com sombra, né, com o Coringa, a gente percebe, eu vou fazer um gancho com uma outra parte que a gente estava querendo muito falar, principalmente o Helder, da última vez que a gente conversou no canal dele, que foi sobre comunicação não violenta. E cara, fazendo um gancho, assim, o poder que o Arthur Fleck, quando se torna Coringa, tem, quando ele já está firmado no Coringa, em incitar violência, é muito grande. Porque até então, antes de ser Coringa, ele era um anônimo. Mas quando ele se firmou Coringa, vocês vão perceber que ele vai ganhando empoderamento. Sombrio, mas empoderamento. E aí ele vai percebendo que ele pode influenciar. Ele pode influenciar pessoas. Eu acho que o gancho do filme do Coringa com a comunicação não violenta é que normalmente nós, homens, a gente é muito educado para mas não chora. Né? Para de choro, menino. É isso aí. Falar alto. Muita gente, a gente é educado para... Quando tem uma situação de estresse, a gente é educado para o chamado act out. Né? Que act out assim, quando a situação estiver ruim, a gente reagir à altura. Não levar desaforo para casa. Não levar desaforo para qualquer pessoa. Sim. Não levar desaforo para casa, esse tipo de coisa. E a gente tem uma dificuldade muito grande de verbalizar o que a gente está sentindo. Sim. Pôr em palavras o que está sentindo. A gente põe no pressuposto, fica calado, espera que o outro adivinhe o que você está pensando. Nossa, demais, meu entendeu? Deus. E a gente não tem, assim, que eu saiba, a gente não tem capacidade de leitura de mente não, tá? Assim, a gente não adivinha, a gente não tem uma bola de cristal também não. Assim, às vezes a gente precisa dizer, olha, tá errado. Eu acho interessante o aprendizado com relação a isso, a gente aprender a conversar, a debater, discutir diferenças, sem precisar agir com rispidez com os outros. Sim, sim. O Helder falou uma palavra muito interessante no vídeo que a gente fez pro canal dele, que foi antagonismo. Eu gostei dessa palavra para nomear os interesses, os desejos e as coisas que a gente tem que pode ser oposto com o outro,
mas pode ser dissonante, pode ser não concordante. E a gente percebe muito nas redes sociais, na nossa vida aí dinâmica que acontece. A gente percebe muita comunicação violenta, que é a impositiva, que é o que ele falou, cala a boca, né? Para de choro, engole choro, senão eu vou dar motivo para você chorar. Isso é muito falado. Então, a comunicação violenta, ela é a comunicação violenta é impositiva. Para algo que a gente quer comunicar e quer pedir algo para o outro, não é um pedido, é uma ordem. Mesmo que seja como se fosse em tom de pedido, mas é como se fosse... o tom, na verdade, por baixo do pano, é uma ordem. Aí eu vou mostrar para vocês agora esse livro aqui maravilhoso. Comunicação não violenta. Eu acho que agora vocês podem ver melhor. Aqui, ó. Que é o livro que a gente falou no último vídeo que a gente fez. E é um manual para a gente se comunicar de maneira eficiente e saudável. E sabe, a gente hoje em dia, com essas não só conversas em famílias, essas interações familiares, nos trabalhos, mas assim, a sociedade ela está tendo um fervilhamento muito, em que está tendo essa violência, ela está tendo um inflamamento muito, sabe, aquela faíscazinha, aquele borbulhamento que falta pouco para você explodir. Vocês estão percebendo isso? Não sei se o Helder está percebendo a mesma coisa, eu acredito que sim, porque é uma coisa tão gritante. E assim, comunicação não violenta, baseada na compaixão, né, numa escuta e numa fala compassiva, é mais do que um pedido, é um clamor, né? É mais empatia entre as relações. Mais empatia, não só na comunicação, na fala, mas na escuta. Aí fala um pouquinho, Helder, do que você falou da última vez, acho que você falou sobre escutar, saber escutar, no vídeo dele, a gente falou sobre isso. Saber escutar. E saber escutar, porque ouvir é uma coisa, né? Mas escutar com o ouvido apurado para a gente entender o que aquela pessoa está trazendo para nós, sem um pré-julgamento do que a gente está entendendo. Eu acho, é um treino. É porque assim, você falou uma coisa que eu achei fantástica, é você olhar sem julgamento, mas bicho, todo mundo julga, velho. Todo mundo julga. Todo mundo julga. Todo mundo julga. Isso é verdade, todo mundo julga. Agora, não julgar é um treino que assim, ele é um treino muito longo, mas ele é possível. Eu não estou dizendo que é 100% não. Mas ele é possível no sentido de eu quero me comunicar com o outro. Eu quero ouvir o outro e quero falar. Eu preciso dessa comunicação, senão a gente não vai se entender. Senão a gente vai gerar mais desentendimento, mais ruídos na comunicação. Eu acho difícil. Tudo se agrava a partir daí. Eu acho complicado, difícil, complicado você olhar uma situação sem julgamentos, porque assim, às vezes a gente não consegue ver a situação sem julgamento. Às vezes a gente só vê o que a gente está sentindo com relação àquela coisa. A gente é assim, a gente, no caso, a emoção com relação a isso, eu acho que ele funciona como se fosse uma cortina de fumaça para o que está acontecendo. Entendeu? Porque às vezes a gente acusa o outro, você está fazendo isso, aquilo. Mas na verdade a gente está assim, jogando para fora o que a gente está sentindo, não é o que está acontecendo, na verdade. Às vezes não é um problema, não é aquilo. Entendeu? Às vezes é o que eu estou sentindo com relação àquilo. Eu acho interessante que assim, eu acho que o que ele coloca é assim, a gente coloca muito as emoções, o carro na frente dos bois. Sim. Entendeu? Uma vez eu acho que ele pede assim, bicho, dá um passo para trás. É preciso dar um passo para trás. Entendeu? Uma assim, comunicação não violenta
Sempre. Eu acho que ele precisa dar um passo pra trás, olha, sabe, vê a desgraça que tem ali e tal. Olhe com os olhos, não com a sensação que você está tendo, mas o que é que está acontecendo mesmo? O que foi que aconteceu? E aí, e a partir daí, saber o que é que está sentindo de verdade. Às vezes eu vi, você passou um vídeo interessante, porque às vezes a gente esconde a raiva. A raiva, ele cobre uma série, assim, é como se fosse uma amálgama que cobre várias coisas, né? Frustração, inveja, Uma tristeza também. tristeza, sabe? Sim. Eu não sei, porque assim, parece um... Pra mim, assim, ele parece uma porta estreita. Estreita demais. Na verdade é uma porta larga, né? A raiva é uma porta larga. Se a gente for pegar uma referência bíblica, a raiva é uma porta larga, que todo mundo entra. A empatia é a porta estreita. Mas assim, por trás de uma acusação violenta, aí eu estou falando para dar um exemplo, se você tem uma acusação de que num relacionamento amoroso, você é frio, você é insensível, isso é uma comunicação violenta, porque há uma acusação. Agora, o que está por trás disso? O que a pessoa está clamando por trás disso? Aí é necessário dar o passo para trás, como o Helder falou. O que está por trás disso que eu estou aqui, né, imaginando? E que no momento talvez seja muito difícil quando a gente está no treino inicial da comunicação não violenta, mas que a gente pode chegar lá. É assim, a pessoa está clamando por atenção. Ela está acusando a pessoa de insensível, de frieza, de que a pessoa é fria, mas ela está dizendo assim, me dê atenção, eu preciso de você, me dê carinho. E você pode até dizer, você é uma pessoa carente. Não, mas assim, mesmo que esteja na carência, mas ela está tendo uma necessidade. Que pode ser, naquela hora, ela ou ele, sabe? Tá entendendo? O que tem sempre algo por trás, é sempre alguma necessidade não satisfeita. Sempre lembrar, psicopatas não sentem empatia. Comunicação não violenta para psicopata? Pode esquecer. Se você identificou, suspeitou que alguém é psicopata, pode dar fora. Não vai rolar. Esse livro não é para ele. Infelizmente a gente vai terminar aqui a nossa conversinha de hoje. Mas eu acho que pode ter uns desdobramentos bem interessantes nos próximos vídeos. Por favor, dê um joinha, dê um like se você gostou, compartilha para os teus amigos. Compartilha para os teus amigos se você gostou desse vídeo. E o que mais? Compartilha, curte, comenta e se inscreva. Eu tenho certeza que o que a gente conversou aqui vai continuar aqui nos comentários, tá? Comente, adicione, sabe? É sempre bom a gente ver um ponto de vista diferente aqui na conversa que a gente está tendo e que você aqui está participando com a gente, tá certo? Obrigada, Helder, mais uma vez. Gente, um super beijo. Tchau, tchau.